Maurício Fonseca é testado, também lembra de Mento Filho, que ama a lida do gado. E nosso amigo Nanico, outro homem abençoado. Ei, vou lembrar de Leonardo, esse aí é gente completa. Vai meu abraço pra ele que anda na linha reta. É daqui de Aruna e é filho desse outro poeta. Oi, minha vida se completa, que pra mim me satisfaz. O homem só é feliz por tudo que ele faz. Só devolve a minha vida no dia. Também vai ter um abraço.